Os inimigos começaram a arrancar as próprias insígnias. Alguns chegavam a costurar o distintivo por dentro da farda, como se o pano pudesse esconder o que o medo já denunciava. E tudo por causa de um brasileiro que contava em silêncio. Não era quantos eu matei. Era quanto falta até 100. 100. Um número redondo demais para ser só estatística. Um número que parecia contrato. E, no fronte, contrato é coisa perigosa. Ou você cumpre, ou ele te cobra. Diziam que ele não deixava rastro. Que aparecia onde ninguém devia estar, no lugar onde o mapa virava só papel molhado. Que os oficiais do outro lado caíam sem aviso, como se alguém apagasse uma vela com 2 dedos. E o pior, ninguém via o atirador. Só viam o efeito. Um corpo bem vestido, uma pasta de couro caída na lama, um rádio ainda chiando, e aquele silêncio estranho que vem depois que a autoridade some. Os boatos corriam mais rápido que as ordens. No acampamento aliado, a história mudava de boca em boca, mas sempre voltava ao mesmo ponto. É um brasileiro, um mateiro, um homem da mata. Alguns chamavam de fantasma do vale. Outros, com a voz mais baixa, diziam que ele tinha olho de bicho, que enxergava movimento onde ninguém enxergava nada, e tinha quem jurasse que ele sentia o cheiro do medo como se fosse fumaça. Do lado inimigo, a coisa ficou séria. Começaram a circular promessas, dinheiro, licença, condecoração, qualquer coisa para quem trouxesse o brasileiro vivo, ou pelo menos a prova de que ele tinha morrido. Mas como provar a morte de alguém que ninguém conseguia ver? Só que essa lenda não nasceu pronta. Ela começou antes, muito antes de alguém contar um. Ele se chamava Antônio Ferreira, mas quase ninguém no fronte usava esse nome. No Brasil, ele era só o Tonho, Tonho do mato. Tonho que sabia ler pegada na terra como quem lê carta. Tonho que caçava não por esporte, mas por necessidade. E que tinha um jeito de andar que não quebrava galho, não chutava pedra, não conversava com o mundo em voz alta. Ele não era herói de fotografia. Não tinha aquele sorriso de propaganda. Tinha mãos de quem já puxou rede, já cortou lenha, já carregou saco pesado sem reclamar. E tinha uma calma que incomodava. A calma de quem aprendeu cedo que pressa é barulho, e barulho é morte. Quando a guerra engoliu o mundo, ela também engoliu o Tonho. Ele foi parar longe demais do cheiro de casa, longe demais do calor que conhecia. A Europa parecia feita de pedra e vento, e, na Itália, os morros tinham um tipo de silêncio que não era o silêncio da mata brasileira. Era um silêncio quebrado por estalos secos, por motores distantes, por gritos que vinham e sumiam como se o ar tivesse vergonha de carregar. Ele chegou como parte de um contingente que ninguém ali sabia direito como encaixar. Brasileiro? O que um brasileiro fazia naquele frio? Alguns riam do sotaque, outros perguntavam se ele sabia mesmo atirar ou se tinha vindo só para ver o mundo. Tonho não respondia, guardava as palavras como guardava munição. No começo, ele era só mais um soldado tentando não morrer. Até o dia em que ele entendeu que a guerra não era só trincheira e tiro. Era o que acontecia quando a linha avançava e alguém ficava no meio. Era o que acontecia com quem não tinha uniforme. Foi numa tarde de céu baixo, daquele cinza que parece que vai cair em cima da cabeça. A unidade dele tinha sido deslocada, e o caminho passava por uma área onde civis se amontoavam como sombra, gente com trouxa nas costas, crianças com olhos grandes demais, velhos que andavam porque não tinham para onde ir. O tipo de gente que a guerra empurra sem pedir licença. Tonho viu uma menina com um sapato só. Viu uma mulher tentando cobrir o rosto de um bebê com um pano fino, como se pano fosse parede. Viu um homem carregando uma gaiola vazia, e aquilo doeu de um jeito estranho, porque gaiola vazia é sinal de que até o pouco foi embora. Naquela noite, a unidade parou perto de um conjunto de casas que já não era vila, mas ainda não era ruína. Um lugar improvisado, meio abandonado, onde alguns civis tinham se escondido. Não era seguro. Nada era seguro, mas era o que tinha.
Tonho o ajudou a levantar uma lona, a acender um fogo pequeno, escondido do vento, e, por algumas horas, o mundo pareceu quase normal. Quase. Uma mulher ofereceu a ele um pedaço de pão duro. Ele recusou primeiro, por hábito, e depois aceitou, porque viu que recusar era ofensa. A mulher sorriu com a boca, mas os olhos não sorriram. Os olhos estavam cansados de pedir. Havia um menino ali, uns 8 anos, talvez menos. O garoto ficou olhando para o Tonho, como se ele fosse uma coisa rara. Tonho tirou do bolso um pedaço de barbante e fez um nó, depois outro e outro, até virar uma espécie de brinquedo simples. O menino riu baixo, como se rir alto pudesse chamar bala. Tonho não se apaixonou por aquela gente. Não era isso. Mas ele sentiu uma coisa que não sentia desde que saiu do Brasil. A vontade de proteger um pedaço de mundo. Um pedaço pequeno, só para dizer para si mesmo que ainda existia algo que valia a pena. E foi aí que a guerra, como se tivesse ouvido, decidiu cobrar. O ataque veio de madrugada, sem aviso. Primeiro, um som distante, como trovão que não combina com o céu. Depois, o assobio. E então o chão tremeu. Tonho acordou com a sensação de que o ar tinha virado faca. Gritos. Madeira estalando. Um clarão laranja que não era sol. Ele saiu tropeçando, com a arma ainda meio presa no corpo, e viu uma casa abrir como se fosse de papel. Viu gente correndo sem direção. Viu um homem cair e tentar levantar. Cair de novo, e não levantar mais. E viu, no meio do caos, uma coisa que ele nunca esqueceu. Um oficial inimigo, bem vestido demais para aquela lama, dando ordens com a mão como quem manda em cachorro. Não era um soldado assustado atirando no escuro. Era alguém que tinha decidido. Alguém que tinha escolhido aquele lugar como exemplo. Tonho tentou chegar até a lona onde estavam os civis. Tentou gritar para eles correrem para o mato, para o escuro, para qualquer lugar. Mas o fogo já tinha tomado. O vento empurrava as chamas como se tivesse raiva. Ele entrou mesmo assim. A fumaça queimou a garganta. Os olhos lacrimejaram até virar dor. Ele tateou no escuro, sentindo tecido, madeira, calor. Ouviu um choro curto, interrompido. Ouviu uma tosse que virou silêncio. E, por um segundo, ele achou que ia morrer ali, não por bala, mas por falta de ar. Quando ele saiu, cambaleando, o mundo parecia mais lento. O fogo fazia um barulho próprio, um estalo constante, como se a vila estivesse sendo mastigada. Tonho caiu de joelhos na lama e vomitou, não de nojo, mas de impotência. E então ele viu o menino, o mesmo menino do nó de barbante. O garoto estava no chão, perto de uma parede caída, com o rosto sujo de cinza, os olhos abertos, mas sem foco. Tonho tocou o ombro dele e sentiu que já não havia nada para segurar. A mulher do pão duro estava ali também, não inteira, não viva. Tonho não conseguiu chorar. Não saiu som, só um aperto no peito, como se alguém tivesse amarrado um arame por dentro e puxado. Ele ficou ali, até o fogo baixar um pouco, até o céu clarear de um jeito doente. E, quando a manhã chegou, ela não trouxe alívio. Trouxe detalhe, trouxe cheiro, cheiro de madeira queimada, de tecido queimado, de carne que ele não queria reconhecer. Tonho se levantou devagar, andou entre os restos, como quem anda num lugar sagrado e profanado ao mesmo tempo. Pegou do chão um pedaço de couro chamuscado, talvez de uma mala, talvez de um cinto, e encontrou perto do que tinha sido uma mesa, um objeto pequeno, uma medalhinha de santo, dessas que gente simples usa no pescoço. Estava preta de fuligem, mas ainda tinha forma. Ele segurou aquilo na mão e sentiu uma raiva tão fria que parecia gelo. Não era a raiva quente que faz a pessoa gritar. Era uma raiva que organiza, uma raiva que escolhe. Ele não queria matar alemães. Não era isso. Ele não queria virar máquina. Ele queria os que mandavam, os que apontavam o dedo e decidiam que uma vila vira cinza.
os que assinavam papel e depois dormiam. Tonho tirou a faca. A lâmina era simples, mas bem cuidada. Ele cortou a própria palma, sem pressa, como se aquilo fosse parte de um ritual antigo que ele sempre soube e só agora precisava cumprir. O sangue escorreu e misturou com a lama e a cinza. Ele pegou o pedaço de couro e, com a ponta da faca, começou a marcar. Um risco. Só um risco. Fundo. Decidido. E falou baixo, quase sem voz, como se estivesse falando com a mata que não estava ali, mas que ele carregava por dentro. 100. Não 100 soldados, não 100 meninos assustados com fuzil na mão. 100 oficiais. 100 chefes. 100 mandantes. Por que 100? Por que não 50? Por que não até eu morrer? Porque até eu morrer é fácil. É só se jogar. 100 era diferente. 100 era caminho. Era disciplina. Era uma linha que ele podia seguir quando tudo virasse confusão. 100 era uma corda amarrada na cintura para ele não se perder dentro da própria raiva. Ele limpou a mão na calça, enrolou o couro com a medalhinha dentro e guardou no bolso perto do peito. Depois, sem olhar para trás, começou a andar. Ele passou por postos, por estradas, por gente que perguntava para onde ele ia. Ele não respondia. Quando alguém insistia, ele só dizia: "Eu vou caçar quem manda." Chegou às linhas aliadas com a cara de quem tinha atravessado um inferno particular. Barba por fazer, olhos fundos, roupa cheirando a fumaça. Um sentinela apontou a arma e gritou para ele parar. Tonho parou. Levantou as mãos devagar. Não parecia rendição, parecia paciência. "Documento?" perguntaram. Tonho tirou do bolso o que tinha. Um papel amassado, molhado, quase ilegível. O oficial que recebeu olhou e franziu a testa. Brasileiro. F.E.B. Aquilo era real, mas parecia improvável. "E o que você quer aqui?" O oficial perguntou com aquela voz de quem já viu muita mentira. Tonho olhou para ele e respondeu simples, sem drama, sem discurso. "Eu quero trabalhar." "Trabalhar como?" Tonho apontou com o queixo para frente, para a direção onde o som distante da artilharia fazia o chão vibrar. "Caçando." O oficial soltou um riso curto, sem humor. "Você acha que isso aqui é mata?" Tonho não se ofendeu, só disse: "Mata é onde tem silêncio. E silêncio aqui tem." Levaram ele até um comandante de companhia. Um homem com olheiras profundas e mãos que tremiam de cansaço. O comandante olhou Tonho de cima a baixo, viu a postura, viu a arma simples que ele carregava como se fosse extensão do corpo. Viu também o jeito como ele não pedia nada, nem comida, nem cobertor, nem elogio. "Você atira?" O comandante perguntou direto. Tonho não respondeu com palavra. Ele pediu só uma coisa: "Me dá um alvo." Deram. Não por confiança, mas por curiosidade. Um capacete velho pendurado num galho, longe o suficiente para virar piada. Alguns soldados se juntaram para ver o brasileiro passar vergonha. Tonho se deitou no chão como quem deita na própria cama. Ajustou o corpo, não a arma, encostou o rosto na coronha. Respirou uma vez, duas, e por um segundo pareceu que ele tinha ido embora dali, como se a mente dele tivesse atravessado a distância antes da bala. O tiro saiu seco, sem espetáculo. O capacete balançou e caiu, com um furo limpo no lugar exato onde estaria a testa de um homem. O riso morreu no ar. Ninguém comemorou, porque não parecia demonstração, parecia aviso. O comandante pigarreou, tentando recuperar o controle da própria expressão. "Você quer ser atirador, então?" Tonho finalmente falou mais do que duas palavras. "Eu não quero medalha. Eu não quero foto. Eu não quero que escrevam meu nome. Eu quero os chefes." O comandante estreitou os olhos. "Você entende que aqui tem ordem? Tem cadeia de comando. Você não vai sair por aí fazendo o que quer." Tonho assentiu, como se concordasse, mas o assentir dele tinha um peso estranho, como se ele estivesse aceitando só a parte que cabia no mundo dele. Naquela tarde, deram a ele um canto num abrigo, um pedaço de chão, uma manta,
Alguns soldados tentaram puxar conversa. Perguntaram de onde ele era, se tinha família, se tinha namorada. Tonho respondeu pouco. Disse só que tinha uma promessa. E, quando perguntaram que promessa era essa, ele não explicou. Só levou a mão ao bolso do peito, tocou o couro enrolado e ficou quieto. À noite, o fronte parecia prender a respiração. O vento passava por entre as lonas e fazia um som de assobio, como se alguém chamasse de longe. Tonho limpou a arma com cuidado, não por mania, mas por respeito. Passou o pano como quem faz carinho num animal que pode morder. Depois tirou do bolso um cartucho e ficou olhando para ele por um tempo longo demais. Um soldado ao lado, meio bêbado de nervosismo, soltou uma risada. Você conversa com bala também, brasileiro? Tonho não olhou, só respondeu, baixo. Eu peço para ela não errar. O soldado tentou rir de novo, mas não conseguiu, porque havia algo na voz do Tonho que não era brincadeira, era necessidade. Mais tarde, quando o abrigo já estava cheio de roncos e tosses, o comandante passou para conferir. Viu Tonho acordado, sentado, como se dormir fosse luxo. Você precisa descansar, o comandante disse. Tonho levantou os olhos. Eu descanso quando fechar a conta. Que conta? Tonho hesitou um segundo. Foi a primeira vez que pareceu escolher revelar alguma coisa. 100. O comandante franziu a testa sem entender. 100 o quê? Tonho respondeu com uma calma que dava medo. 100 oficiais. O comandante ficou parado, como se tivesse ouvido uma blasfêmia. Depois soltou o ar devagar. Você tá falando sério? Tonho assentiu. Eu não conto soldado. Eu conto quem manda. O comandante olhou em volta, como se temesse que alguém tivesse ouvido. E talvez alguém tivesse. No fronte sempre tem ouvido demais. Isso é loucura, o comandante murmurou. Isso vai te matar. Tonho deu de ombros pequeno, quase imperceptível. Já matou. O comandante queria dizer não. Queria impor regra, queria cortar aquilo pela raiz. Mas a guerra tem um jeito cruel de fazer a gente engolir o que não gosta, quando percebe utilidade. E ele percebeu. Um homem assim podia virar arma, não só contra o inimigo, mas contra o medo. Você vai ficar sob observação, o comandante disse, tentando manter a autoridade. Sem sair da linha, sem ordem. Tonho abaixou a cabeça, como se aceitasse, e o comandante foi embora com a sensação incômoda de que tinha acabado de falar com alguém que não obedecia do jeito normal. A madrugada veio fria, o céu sem estrelas, e, em algum momento entre um ronco e outro, Tonho se levantou, sem barulho, sem pedir permissão, sem avisar ninguém. Ele saiu sozinho. Quando o primeiro clarão do amanhecer começou a empurrar a noite para trás, o comandante acordou com gritaria. Um sargento estava furioso, dizendo que o brasileiro tinha sumido. Deserção, insubordinação, problema. Procurem, o comandante ordenou, mais por obrigação do que por esperança. E então, como se tivesse sido chamado pelo próprio rumor, Tonho apareceu. Ele entrou no abrigo com a mesma calma com que tinha saído, só que agora havia lama até o joelho, e o rosto dele tinha aquele brilho estranho de quem passou horas sem piscar. Não trouxe história, não trouxe bravata, só caminhou até o canto dele, sentou, tirou do bolso o pedaço de couro enrolado, e com a ponta da faca fez mais um risco novo. O sargento avançou, pronto para explodir. Onde você esteve, seu? Tonho levantou o olhar, e o sargento travou no meio da frase. Porque Tonho colocou na mesa, com cuidado, um objeto pequeno e sujo, uma insígnia arrancada de um uniforme. Não era de soldado raso, era de alguém que mandava. Tonho não sorriu, não comemorou, só falou, quase num sussurro, como se estivesse contando para si mesmo. E do lado de fora, como resposta atrasada, começou um alvoroço vindo das linhas inimigas, gritos, apitos, motores.
como se alguém tivesse percebido, tarde demais, que a contagem tinha começado. E a pergunta que ficou no ar, pesada como fumaça, era simples e terrível. Se ele marcou 1 na primeira noite, o que ele faria quando chegasse perto de 100? E quem exatamente ia tentar impedir? Eles riam do sotaque e dos rituais, até o dia em que o inimigo parou de rir primeiro. Foi numa manhã em que o frio parecia ter dentes. A lama tinha virado uma pasta grossa, grudenta, que puxava a bota como se quisesse te segurar ali para sempre. O café vinha ralo, com gosto de lata, e o pão era mais pedra do que comida. E mesmo assim, no meio daquele inferno repetido, o que incomodava de verdade era outra coisa. O brasileiro sentado num canto, quieto demais, limpando a arma como se estivesse em casa. Tonho não se misturava, não jogava carta, não contava piada, não entrava na roda do cigarro. Quando alguém tentava puxar assunto, ele respondia com 2 palavras e um olhar que já estava longe. Era como se ele tivesse um pé na trincheira e o outro num lugar que ninguém ali conhecia. E isso irritava. Ô Brasil, tu vai ficar aí fazendo carinho nesse ferro até quando? Alguém soltou, com a voz carregada de deboche e cansaço. Tonho não levantou a cabeça. Passou o pano no metal com uma paciência quase ofensiva. Depois soprou a poeira do ferrolho, devagar, como se o sopro fosse parte de uma reza. Até ele parar de me trair, ele disse. Riram. Riram porque era mais fácil rir do que admitir que naquele lugar qualquer coisa que parecesse fé dava medo. Riram do jeito dele alinhar os cartuchos na palma, um por um, como se estivesse escolhendo sementes. Riram quando ele pegou até um pedacinho de pano, esfregou na terra úmida e passou no rosto, apagando o brilho da pele. Tá se pintando para baile? Outro provocou. Tonho olhou de lado, só um segundo. Para sumir, respondeu. E sumir era exatamente o que ele fazia. Naquela semana, a vida no fronte virou uma sequência de esperas e sustos. O tipo de espera que te deixa doente por dentro. Você ouvia o vento, ouvia um estalo que podia ser galho ou podia ser gente, e o coração disparava do mesmo jeito. Às vezes, passava um dia inteiro sem tiro. Aí, do nada, vinha um estampido seco lá longe, e depois o barulho de rádio enlouquecido do outro lado, como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de uma sala cheia de oficiais. Tonho saía quando o céu começava a escurecer, e voltava quando já era quase manhã, ou nem voltava no dia seguinte. E ninguém sabia por onde ele ia. Só sabiam que quando ele aparecia, trazia alguma coisa que não era para trazer. Na segunda saída, depois daquele ele voltou com as mãos tão frias que mal dobravam. Entrou no abrigo sem pedir licença, tirou do bolso um pedaço de tecido dobrado e colocou em cima de uma caixa de munição. Era um mapa pequeno, manchado de sangue e barro, com anotações em alemão, e, junto, um distintivo de patente, arrancado com força. O sargento que tinha jurado que ia botar o brasileiro na linha ficou parado, sem saber se gritava ou se engolia. De onde você tirou isso? Ele perguntou, tentando soar como autoridade. Tonho deu de ombros. Do bolso dele. De quem? Tonho não respondeu de primeira. Pegou o couro do contador, abriu só o suficiente para ver as marcas e passou o dedo por cima, como quem confere se aquilo ainda é real. Depois fechou de novo e guardou perto do peito. Do que mandava naquele setor, ele disse. Agora vai mandar no inferno. A frase não era bravata, era relatório, e isso era o mais assustador. No dia seguinte, veio a confirmação. Um prisioneiro capturado numa patrulha, tremendo de frio e de medo, falou demais quando viu a cara fechada dos interrogadores. Disse que um oficial importante tinha caído, sem aviso, que o rádio tinha ficado mudo por minutos que pareceram horas, e que depois ninguém queria mais sair do abrigo sem olhar para o alto, para o mato, para o nada. E aí começou a mudança. Do lado inimigo, os homens passaram a andar curvados,
como se o céu tivesse virado inimigo também. Oficiais que antes apareciam com binóculo no peito, agora ficavam atrás de paredes, atrás de sacos de areia, atrás de soldados comuns. Alguns arrancavam as próprias insígnias, outros cobriam com lama. Teve um que, segundo um boato que correu rápido, mandou costurar a patente por dentro da farda e ainda assim morreu com a mão tentando esconder o peito. Do lado aliado, o deboche virou superstição. Fica perto do brasileiro, diziam. Perto dele a bala erra. E Tonho, que não queria companhia, começou a perceber que a presença dele atraía gente como fogo atrai mariposa. Soldado cansado, soldado com medo, soldado que queria acreditar em qualquer coisa que não fosse a própria sorte. Uma noite, um rapaz novo, com cara de quem ainda tinha mãe esperando carta, sentou perto dele e ofereceu um pedaço de chocolate que tinha guardado como tesouro. Para dar sorte, o garoto disse. Tonho olhou o chocolate como se fosse uma coisa estranha, de outro mundo. Pegou, quebrou um pedacinho mínimo e devolveu o resto. Guarda, ele falou. Sorte não se divide, acaba. O garoto riu sem graça. E o que você tem, então? Tonho tocou o bolso do peito, onde o couro e a medalhinha dormiam juntos. Eu tenho conta. O garoto engoliu seco. Quantos? Tonho hesitou, não por vergonha, por cuidado, como se falar o número em voz alta desse poder para ele, ou para o inimigo. 6, ele disse por fim. 6. Em tão pouco tempo que parecia mentira, e no entanto, ali estava o mapa, ali estavam as insígnias, ali estava o pânico do outro lado. A partir daí, as saídas dele viraram uma espécie de ritual que todo mundo observava de longe, como se olhar de perto desse azar. Ele não saía com cheiro de sabão. Evitava qualquer coisa que denunciasse presença humana. Passava terra nas mãos, esfregava folhas amassadas no tecido e mastigava um pedaço de erva amarga que alguém do interior tinha ensinado a usar para cortar o hálito. Não era magia, era mata. Era o tipo de conhecimento que não vinha de manual. Antes de ir, ele sempre fazia a mesma coisa. Pegava um cartucho, segurava entre o polegar e o indicador, e ficava um tempo olhando para a ponta, como se estivesse conversando com um bicho arisco. Um cabo mais velho, que já tinha visto de tudo, um dia perdeu a paciência. Você acha que bala escuta? Ele perguntou, meio irritado, meio curioso. Tonho respondeu sem olhar. Eu não falo com a bala, eu falo comigo, para não errar por dentro. E aí, quando ele sumia, o abrigo ficava diferente. Não mais seguro, diferente. Como se a ausência dele deixasse um buraco no ar. Numa dessas saídas ele ficou fora por 2 dias. 2 dias sem notícia. 2 dias em que o comandante da companhia andou de um lado para o outro, fingindo que não se importava, mas olhando para o relógio, como se o relógio pudesse trazer alguém de volta. 2 dias em que o sargento repetiu, para quem quisesse ouvir, que aquilo era deserção, que aquilo era indisciplina, que aquilo ia acabar em cadeia. No 3º dia, Tonho voltou. Voltou com o rosto mais magro, os olhos mais fundos e um corte na bochecha que já tinha secado. Não parecia ferimento de combate, parecia arranhão de pedra, de galho, de rastejo. Ele entrou, largou a mochila no chão e, sem dizer nada, despejou o conteúdo em cima de uma mesa improvisada. Não era comida, não era munição, eram coisas de oficial, um relógio de pulso caro, parado na hora exata, um porta-documentos com papéis dobrados, um pedaço de tecido com bordado fino e, por cima de tudo, 2 insígnias diferentes, de patentes diferentes. O abrigo inteiro ficou mudo. O sargento se aproximou, com a raiva pronta, mas a raiva morreu quando ele viu aquilo. Você matou 2? Ele perguntou, a voz falhando. Tonho pegou o couro do contador, abriu e com a ponta da faca fez 2 riscos novos. Um, depois outro. Sem pressa, sem tremor. 8, ele disse.
O comandante, que tinha tentado manter distância daquela loucura, se viu puxado para dentro. Ele pegou os papéis, leu rápido, e o rosto dele mudou. Não era só prova de morte, era informação. Rotas, horários, nomes. Coisa que podia salvar gente do lado de cá. E aí veio o primeiro grande choque. Tonho não era só um atirador. Ele estava desmontando o inimigo por dentro, tirando o cérebro antes de tirar o braço. O comandante respirou fundo, como quem engole um orgulho. Você não pode continuar saindo sem ordem, ele disse. Mas a frase já não tinha a mesma força. Tonho olhou para ele com aquela calma que parecia pedra. Se eu pedir, você vai dizer não. O comandante apertou a mandíbula. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que manter a linha. Se cada um fizer o que quer, isso aqui vira bicho. Tonho assentiu, como se entendesse. E talvez entendesse mesmo, só que para ele, a linha já tinha virado bicho fazia tempo. Então eu não peço, ele respondeu. Aquilo era insubordinação dita com educação, e era pior do que grito. O comandante tentou outra abordagem, mais fria. Você vai ter um parceiro, um observador, alguém para garantir que você não some e não comprometa a unidade. Tonho olhou para o lado, onde um soldado escolhido já se adiantava, orgulhoso, achando que tinha sido promovido a algo importante. O homem respirava alto. Tinha o hábito de bater o pé quando ficava nervoso e carregava equipamento demais, tudo rangendo. Tonho só disse: 2 fazem barulho. Isso é ordem, o comandante insistiu, agora com a voz mais dura, porque sentiu a autoridade escorrendo pelos dedos. Tonho ficou em silêncio por um tempo longo. E, quando falou, foi baixo, mas cada palavra parecia ter sido escolhida com faca. Eu não volto com barulho, eu volto com prova. O sargento explodiu. Prova não apaga crime. Você tá achando que é o quê? Um espírito? Um dono da guerra? Aqui tem regra. Tonho levantou devagar. Não ameaçou. Não encostou em ninguém. Só ficou de pé, e isso já mudou o ar do lugar. Regra não trouxe aquele menino de volta, ele disse, e a voz dele não tremeu. Regra não apagou o fogo. Eu não tô pedindo para vocês virarem eu. Eu só tô fazendo o que eu sei fazer. O comandante viu, naquele instante, que o problema não era só disciplina. Era que Tonho tinha virado uma coisa que não cabia no exército, uma ferramenta que funcionava, mas que não aceitava ser guardada na caixa. Mesmo assim, ele tentou. Então você vai me dar relatório. Toda vez que voltar, você me diz onde foi, o que viu, o que fez. Tonho encarou o comandante como se estivesse avaliando um animal. Eu digo o que importa, ele respondeu. O resto é caminho. E o caminho, para ele, era segredo. Naquela noite, o comandante chamou Tonho para fora do abrigo, longe dos ouvidos. O vento cortava, e o céu parecia uma tampa de ferro. Você entende que estão falando de você? O comandante disse. Você entende que isso vira propaganda, vira alvo, vira recompensa. Tonho olhou para o escuro, como se o escuro fosse mais confiável do que gente. Eu já sou alvo, ele respondeu. Não, você não entendeu. Você está virando símbolo, e símbolo atrai caçador. Tonho ficou quieto, e por um segundo o comandante achou que tinha tocado num ponto humano, num medo, num limite. Mas Tonho só perguntou. Quantos homens você perdeu essa semana? O comandante piscou, pego de surpresa. 17, ele disse sem querer dizer. Tonho assentiu, como se estivesse anotando por dentro. Eu perdi mais do que isso numa noite, ele falou. E não tinha uniforme para contar. O comandante sentiu um peso no peito, porque ali estava a diferença. Para ele, guerra era mapa, linha, número. Para Tonho, guerra era cheiro de fumaça e um menino com olhos abertos no chão. No dia seguinte, veio a ordem de cima. Um oficial mais alto, desses que aparecem limpos demais, com bota que ainda brilha, chegou para a inspeção. Olhou o acampamento, olhou os homens
e quando ouviu falar do brasileiro, fez uma cara de quem já tinha decidido antes de ver. Esse homem é um risco, ele disse. Indisciplina é doença, e doença se corta. Chamaram Tonho. Ele apareceu com a mesma calma, como se não estivesse sendo convocado para julgamento. O oficial superior começou sem rodeio. Soldado Ferreira, você está ciente de que abandonar posição sem autorização é crime? Tonho olhou para ele e respondeu com respeito, mas sem submissão. Sim, senhor. Então por que fez? Tonho demorou um pouco, não por medo, por escolha. Porque eu vi oportunidade, ele disse. O oficial superior riu, curto. Oportunidade? Você acha que isso aqui é caça? Tonho levantou o olhar e por um instante o abrigo inteiro pareceu mais frio. É, ele respondeu. Só que aqui a presa manda matar gente. O oficial superior bateu com a mão na mesa. Você vai ser transferido, vai ser colocado sob controle, vai receber arma padrão, vai trabalhar em dupla, vai seguir protocolo, ou vai responder. Tonho não discutiu, só ficou parado, ouvindo, e isso irritou ainda mais o homem, porque a autoridade odeia quando não consegue provocar reação. Você tem algo a dizer? O oficial superior perguntou com veneno. Tonho tirou a mochila, abriu e colocou em cima da mesa um punhado de coisas que não eram só insígnias. Eram documentos com carimbo, eram ordens de movimentação, eram nomes. E por cima um rádio pequeno, inimigo, com a antena quebrada. Eu tenho, Tonho disse. Isso aqui. O oficial superior olhou e a expressão dele mudou sem querer, porque aquilo não era lenda, era material, era guerra de verdade. De onde veio isso? Ele perguntou, agora menos seguro. Tonho respondeu simples. Do lugar onde vocês não mandam eu ir. O comandante da companhia, que estava ao lado, aproveitou a brecha. Senhor, com isso a gente evitou um ataque ontem. Eles iam mover uma bateria. A gente antecipou. O oficial superior ficou em silêncio, preso entre duas coisas que ele odiava: admitir utilidade e perder controle. Ele respirou fundo, e então veio o microacordo que ninguém esperava. Ele vai continuar, o oficial superior disse devagar, como se cada palavra fosse uma derrota. Mas com tolerância limitada, ele sai quando houver necessidade, e ele reporta, e se ele sumir sem aviso de novo, eu mesmo mando prender. Tonho não agradeceu, não sorriu, só assentiu, como quem aceita uma coleira frouxa porque sabe que pode arrebentar quando quiser. E foi aí que a liberdade dele virou outra coisa, sentença. Porque a partir daquele dia, o inimigo também entendeu. Não era só medo, era padrão. Os oficiais do outro lado começaram a mudar rotinas. Pararam de usar o mesmo caminho. Trocaram horários. Mandaram soldados comuns carregarem pastas e rádios, como isca. E mais do que isso, começaram a mandar gente procurar o brasileiro, não com raiva, mas com método. Tonho percebeu primeiro pelo silêncio. Houve uma tarde em que ele ficou deitado num ponto alto, observando um vale estreito. O vento vinha de lado, trazendo cheiro de óleo queimado e fumaça distante. Ele esperou horas. Nada. Nenhum movimento que valesse. Nenhum oficial aparecendo. Nenhuma pressa. Era como se o inimigo tivesse aprendido a respirar devagar. E isso, para um caçador, é sinal ruim. Quando ele voltou, não trouxe insígnia, trouxe só um olhar diferente. Um olhar que não era cansaço, era alerta. O garoto do chocolate, o mesmo, se aproximou. Deu errado? Ele perguntou com medo de ofender. Tonho respondeu baixo. Não deu nada. Isso é bom, não é? Tonho olhou para o chão, como se estivesse ouvindo alguma coisa que ninguém mais ouvia. Quando não dá nada, é porque alguém está esperando eu aparecer, ele disse. Naquela noite, ele fez o ritual mais demorado. Limpou a arma 2 vezes, conferiu a mira, passou o dedo na lâmina da faca como quem testa a verdade. E antes de dormir, tirou o couro do contador
e contou as marcas com a ponta do dedo. 8. 8 parecia pouco perto de 100. Mas o que assustava não era o quanto faltava, era a velocidade com que o número subia, e a forma como aquilo estava virando a única coisa que mantinha ele de pé. O comandante, tentando ser humano, tentou mais uma vez. Ferreira, Tonho, você precisa parar um dia. Você precisa comer direito, dormir. Você tá ficando sozinho demais. Tonho não respondeu de imediato. Ficou olhando para o escuro, onde o fronte fazia seus barulhos de sempre. Um motor distante, um tiro perdido, um grito que alguém abafava rápido. Eu já sou sozinho, ele disse. Só que agora eu tenho número para me acompanhar. O comandante engoliu seco. E quando chegar em 100? Tonho demorou. E pela primeira vez, pareceu que a pergunta atravessou a armadura dele e encostou em alguma coisa viva. Eu não sei, ele respondeu. E essa honestidade foi mais perigosa do que qualquer ameaça, porque se ele não sabia o que vinha depois, então o que estava segurando aquele homem no mundo era só a contagem, e se alguém tirasse isso dele antes da hora, ou se alguém o empurrasse para um erro, ele podia desabar de um jeito que ninguém ali conseguiria segurar. Na madrugada seguinte, um mensageiro chegou ofegante com um papel amassado. Interceptação. Boato confirmado por rádio. Do outro lado, tinham trazido alguém novo. Alguém que não era oficial comum. Alguém que não estava com medo. O comandante leu, e o rosto dele ficou duro. Eles mandaram um atirador especializado, ele disse, quase para si mesmo. Um caçador. Tonho, que estava sentado no canto, levantou os olhos devagar. Como eu? Ele perguntou. O comandante hesitou. Talvez melhor equipado, talvez mais paciente. E ele está perguntando por você. Tonho ficou em silêncio. Pegou o couro do contador, apertou no punho, e por um instante pareceu que o ar ao redor dele ficou mais pesado. Então agora não é só eu caçando, ele murmurou. Agora tem alguém caçando de volta. E, lá fora, no escuro, o vento passou por entre as árvores como se sussurrasse um aviso antigo. Se até ali Tonho era o fantasma que assombrava o inimigo, quem era o fantasma que vinha assombrar o Tonho? Quando ele errou um único disparo, foi como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Não foi o barulho do tiro que assustou, foi o silêncio depois. Aquele silêncio que não vem quando você acerta e o outro lado entra em pânico. Aquele silêncio de quem anota, de quem aprende, de quem pensa. Agora eu sei onde você existe. Tonho ficou com o olho colado na mira por mais tempo do que o normal, como se pudesse desfazer o que já tinha feito. A bala tinha mordido a terra 1 palmo abaixo do alvo. 1 palmo. Para qualquer soldado isso era nada. Para ele era uma rachadura. Ele não xingou, não bateu na arma, não fez cena. Só fechou os olhos por um segundo e sentiu o próprio corpo, como quem procura febre. A mão direita, que sempre foi firme, tremia quase imperceptível. Não de medo, de cansaço, de frio acumulado nos ossos, de noites demais sem dormir direito, de dias demais comendo o mínimo, de uma contagem que puxava ele pelo peito como se fosse corda. Quando voltou para o abrigo, o comandante já estava acordado, sentado com o casaco fechado até o queixo, fingindo que lia um papel, fingindo que não esperava. Tonho entrou e não trouxe nada, nem insígnia, nem mapa, nem relógio caro parado na hora da morte. Só trouxe o próprio rosto mais duro. 8 ainda? O comandante perguntou, tentando soar leve, mas a pergunta saiu como um peso. Tonho tirou a luva devagar. Os dedos estavam rachados, com sangue seco nas pontas. Não contei ninguém hoje, ele respondeu. O comandante engoliu. Você errou? Tonho levantou o olhar, e ali tinha uma coisa que o comandante não tinha visto antes. Irritação, não com o inimigo, com ele mesmo. Eu ouvi meu coração, Tonho disse, e isso não devia acontecer. O comandante tentou se aproximar do assunto como quem pisa em gelo fino.
Você precisa descansar. Tonho soltou um ar pelo nariz, quase um riso sem humor. Descansar é quando a mata deixa, ele falou. Aqui, a mata não é minha. O comandante não entendeu de primeira, mas sentiu o arrepio mesmo assim. Porque Tonho falava da mata como se fosse gente, como se fosse uma coisa viva que podia aceitar ou rejeitar. Naquela mesma tarde, chegou a confirmação do que o comandante temia. Não veio em forma de ataque, veio em forma de ausência. Os homens do outro lado pararam de se mostrar. Oficiais sumiram das janelas, das bordas de trincheira, dos pontos altos. Binóculos não brilhavam mais. Não tinha mais aquele descuido arrogante de quem acha que manda no vale inteiro. Era como se alguém tivesse colocado rédea no medo. E quando o medo vira disciplina, é porque tem alguém inteligente segurando. O rádio chiou com uma mensagem interceptada, curta, seca, em alemão. O intérprete, um cabo magro que falava com a boca torta de nervoso, traduziu com a voz baixa. Unidade de caça enviada. Prioridade, neutralizar o atirador brasileiro. A palavra caça ficou no ar como fumaça. O comandante olhou para Tonho, esperando alguma reação. Tonho não se mexeu. Só pegou um cartucho, rolou entre os dedos e encostou a ponta no couro do contador, como se aquilo fosse uma promessa que ele precisava sentir na pele. Eles não mandam qualquer um para isso, o comandante disse. Tonho assentiu. Mandam alguém que não tem pressa, ele respondeu. E aí veio o primeiro relato, de um jeito que parecia boato, mas boato no fronte é como cheiro de queimado. Você sabe quando é verdade antes de ver o fogo. Uma patrulha voltou com um homem carregado nos ombros. Não estava morto, mas estava branco como papel. Um tiro tinha pegado de raspão no capacete dele, arrancando metal e couro e deixando um corte feio na testa. O homem tremia, não de dor, de susto. Eu nem vi de onde veio, ele repetia. Eu nem vi. Só ouvi o assobio e foi como se alguém tivesse passado uma faca no ar. Tonho ouviu de longe, sem se aproximar, mas o olhar dele mudou, porque aquilo não era tiro de soldado comum. Era tiro de aviso. Era alguém dizendo, eu posso te tocar quando eu quiser. Na noite seguinte, Tonho saiu mais cedo. Não avisou, não pediu. Só deixou o abrigo com o mesmo silêncio de sempre, mas agora o silêncio parecia mais pesado, como se ele carregasse uma coisa nas costas. O comandante quase foi atrás, quase mandou alguém seguir, quase fez o que a regra mandava, mas lembrou da frase, 2 fazem barulho, e lembrou do que o oficial superior tinha dito, aquela tolerância limitada, que era mais ameaça do que permissão. Então ele ficou, e esperou, e odiou esperar. Tonho escolheu um terreno que não parecia escolha de atirador. Não era campo aberto, não era linha reta, não era lugar de mira longa. Era um pedaço de mata úmida e pedra, onde a neblina sentava no chão e não levantava nem com vento. Um lugar onde o som se perde e o cheiro fica preso. Ele se arrastou por baixo de arbustos, sentindo a água entrar pela manga, gelar o braço, morder a pele. A cada metro, ele parava e ouvia, não com o ouvido, com o corpo inteiro, o tipo de escuta que ele aprendeu no interior, quando caçava bicho que não perdoa erro, e mesmo assim, ele sentia que não estava sozinho. Não era superstição, era matemática. Se alguém veio para caçar ele, alguém ia tentar pensar como ele, e isso era o pior tipo de espelho. O primeiro dia foi só espera. O segundo dia foi espera com provocação. Um tiro seco estourou longe, do lado direito. Não era para matar, era para medir. A bala bateu numa pedra e soltou faísca. Tonho nem se mexeu. Só fechou um pouco mais o corpo no barro, como se quisesse virar parte do chão. Horas depois, outro tiro, mais perto. Não acertou nada importante, mas acertou o lugar onde ele poderia estar se fosse menos cuidadoso. O inimigo estava varrendo, como quem passa pente fino em cabelo.
Tonho percebeu o padrão e sentiu um gosto amargo na boca. Não era medo, era respeito. E respeito naquele jogo era perigoso, porque te faz pensar demais. Na terceira manhã, a neblina abriu um pouco e o sol apareceu fraco, branco, sem calor. E foi aí que Tonho viu o que não queria ver. Um brilho mínimo, quase nada, como olho de peixe no escuro. Lente, ótica, alguém lá em cima, numa pedra seca, num ponto onde a água não chegava. Você gosta de conforto, Tonho pensou sem dizer. Então você não é da mata. Ele tentou ajustar a mira, mas o sol bateu num ângulo ruim. A luz entrou no olho dele como agulha. Ele piscou. 1 segundo. Só 1 segundo. E nesse segundo, o mundo explodiu no ombro dele. A pancada foi tão forte que ele achou que tinha levado um golpe de marreta. O braço esquerdo apagou. A arma quase escorregou. Ele mordeu a própria língua para não gritar e sentiu o gosto de sangue quente misturado com barro. Ele caiu de lado, se enfiou mais fundo na lama e ficou imóvel. Imóvel como bicho ferido, que sabe que o predador espera o movimento final. A dor vinha em ondas, mas o pior não era a dor, era a certeza. O outro caçador tinha achado ele. Tonho apertou o tecido do casaco contra o ombro e sentiu a mão ficar molhada rápido. Sangue demais. Ele respirou curto, controlado, como se cada respiração fosse um risco de entregar posição. E aí veio a parte mais cruel do duelo: o silêncio. O inimigo não atirou de novo. Não precisava. Quem acerta assim sabe que o ferido vai se denunciar sozinho. Um gemido, um arrasto, um reflexo de metal, qualquer coisa. Tonho ficou ali, com o rosto colado no chão, sentindo o cheiro da terra molhada, e por um instante a lembrança veio como faca. Fogo, fumaça, gente correndo. O grito que ele não deu naquele dia. A promessa que ele fez com a boca seca. 100. Ele não podia morrer ali. Não com o número aberto. Com a mão direita ele puxou um pedaço de pano e um punhado de musgo. Musgo frio, úmido, vivo. Apertou contra a ferida, amarrou com força, sentiu a vista escurecer por um segundo e voltou. Não é hoje, ele murmurou, tão baixo que nem ele ouviu direito. Ele precisava fazer o outro mostrar o rosto, e para isso precisava oferecer uma mentira convincente. Tonho tirou o chapéu, aquele pedaço de tecido sujo que ele usava para quebrar a forma da cabeça. Prendeu o chapéu na ponta do fuzil, com um movimento lento, cuidadoso, e empurrou o fuzil para cima, só um pouco, como se fosse alguém tentando se levantar e falhando. Ficou assim, tremendo de dor, segurando o peso com um braço só, até sentir o músculo queimar. Nada. Ele baixou um pouco como se tivesse perdido força. Deixou o chapéu aparecer de novo, mais tempo. Um convite. E então, um estalo diferente. Não tiro. Um som de pedra raspando pedra. Um ajuste de posição. O outro caçador estava se movendo. Pouco, mas estava. Tonho fechou os olhos e ouviu mais uma coisa. Asas. Um bando de pássaros levantando de repente, assustados por alguém que mexeu onde não devia. Ele sorriu por dentro, sem alegria. A mata te denuncia, ele pensou. Você não sabe andar nela. Com o braço ferido inútil, ele apoiou o fuzil num tronco baixo, ajustou o corpo como pôde e esperou o segundo certo. O segundo em que o inimigo, confiante, ia levantar a cabeça para confirmar a morte. E ele levantou. Tonho viu só um pedaço. A linha do capacete, a sombra do rosto, a lente perto do olho. Foi o suficiente. Ele puxou o gatilho. O recuo do fuzil foi um raio atravessando o ombro ferido. A dor explodiu tão forte que ele quase apagou. Mas ele não se mexeu. Não ainda. Porque precisava saber. O silêncio depois foi diferente. Não era o silêncio de quem anota. Era o silêncio de quem caiu. Tonho ficou mais um tempo imóvel, contando a própria respiração, até ter certeza de que não vinha resposta. Aí começou a se arrastar, centímetro por centímetro,
deixando um rastro escuro na lama. A subida até a pedra pareceu uma eternidade. Cada vez que ele puxava o corpo, o ombro gritava, o mundo girava. Ele sentia o gosto de ferro na boca e não sabia se era sangue ou se era a guerra entrando nele de vez. Quando chegou, viu o homem. Não era um garoto assustado, não era um soldado qualquer, era um profissional, rosto barbeado, luvas boas, casaco melhor do que o normal, equipamento limpo demais para aquele lugar, e ao lado dele, uma arma com mira fina, dessas que parecem feitas para matar sem esforço. O tiro de Tonho tinha entrado abaixo do olho, num ponto que não perdoa. O inimigo estava com os olhos abertos, como se ainda tentasse entender como perdeu. Tonho se sentou com dificuldade, encostou as costas na pedra e pegou o cantil do homem. Cheirou primeiro. Café. Café de verdade, forte, quente ainda dentro do metal. Ele bebeu um gole e sentiu o corpo lembrar que era corpo. Depois pegou um documento dobrado no bolso do inimigo. Não entendeu tudo, mas viu o suficiente. Carimbos, ordens, assinatura, um nome repetido, um setor marcado. Ele guardou aquilo com cuidado, não como troféu, como pista. Antes de ir embora, ele olhou para o rosto do homem e falou baixo, como se falasse com alguém que ainda podia ouvir. Você veio me caçar por medalha, Tonho disse. Eu caço por dívida. Ele não sabia se era verdade. Talvez o outro também tivesse dívida. Talvez todo mundo ali tivesse. Mas Tonho precisava acreditar que a dele era diferente, senão o que sobrava. A volta foi pior do que a ida, porque agora ele estava ferido, e o corpo já não obedecia com a mesma precisão. Ele caiu 2 vezes. Na segunda ficou um tempo no chão, olhando para o céu cinza, e pensou, pela primeira vez, que talvez o número não fosse só promessa, talvez fosse prisão. Quando finalmente chegou às linhas aliadas, já era noite. 2 homens na guarda quase atiraram, achando que era inimigo rastejando. É ele! Alguém gritou. É o brasileiro! Tonho entrou no abrigo como um fantasma molhado, sujo, com o ombro encharcado de sangue. Jogou em cima da mesa a arma do inimigo, o documento e uma pequena insígnia que ele arrancou do casaco do homem. O comandante ficou de pé num salto. Meu Deus, Tonho! Tonho não respondeu. Tirou o couro do contador com a mão que ainda funcionava. Abriu. O comandante viu as marcas e sentiu um aperto no estômago, porque agora não era mais 8. Tinha subido enquanto ele nem sabia se o homem estava vivo. Tonho pegou a ponta da faca e fez mais um risco. Devagar, como se cada risco custasse um pedaço dele. 9, ele disse. E aí, como se o corpo tivesse esperado só isso, ele desabou. Acordou num hospital de campanha com cheiro de álcool e pano fervido. Luz branca, vozes baixas. Um médico com olheiras profundas olhou para ele como se olhasse para um milagre que dá trabalho. Você devia estar morto, o médico disse, sem poesia. Tonho tentou mexer o braço esquerdo e sentiu uma dor que fez o mundo ficar pequeno. Não mexe, o médico ordenou. A bala passou perto do osso. Você teve sorte. Tonho virou o rosto devagar. Sorte não se divide, ele murmurou, lembrando do garoto e do chocolate, e por um segundo quase pareceu humano. O comandante apareceu mais tarde, com o rosto cansado e um papel na mão. Sentou ao lado da cama, como quem vai dar notícia ruim. Você derrubou o caçador deles, ele disse. Isso vai virar história. Tonho olhou para o teto. História não fecha conta, ele respondeu. O comandante hesitou. Depois colocou o papel na cama. Eu li o documento que você trouxe. Tem marcação de um lugar, um galpão, um vilarejo pequeno. E tem uma ordem. Tonho virou os olhos para o papel, mas não pegou. Que ordem? O comandante engoliu seco. Reunião de civis. Amanhã ao amanhecer. Diz que vão fazer exemplo, queimar, executar. Tem até horário. Tonho ficou imóvel. O hospital inteiro pareceu ficar mais quieto. Eles estão fazendo isso para te chamar,
O comandante disse, a voz falhando de raiva. Eles sabem que você não aguenta ver isso. Tonho fechou os olhos, e quando abriu, tinha uma coisa ali que não era só ódio, era medo de si mesmo. Quantos civis? Ele perguntou. Não sei, talvez 40, talvez mais. Mulheres, crianças. A palavra crianças bateu nele como a bala no ombro. Tonho respirou fundo, e o ar entrou como vidro. O comandante se inclinou, firme, como quem tenta segurar um homem na beira do abismo. Você não vai, ele disse. Eu já falei com o comando. Eles proibiram. Disseram que é armadilha. Disseram que não vale perder você por isso. Tonho olhou para ele, e por um instante o comandante viu o que estava por trás do contador. Um homem que ainda tinha um pedaço de coração, e que odiava esse pedaço porque ele era fraqueza. Não vale, o comandante repetiu mais baixo. Você está ferido. Você mal consegue levantar. Se você for, você morre. E aí o 100 acaba. E tudo isso, para quê? Tonho ficou em silêncio por tanto tempo que o comandante achou que tinha vencido. Então Tonho falou, com a voz rouca, quase sem som. Se eu não for, eu já morri faz tempo. O comandante sentiu um nó na garganta. Tonho. Tonho virou o rosto, como se não quisesse ver a expressão dele. Eu não vou como atirador, Tonho disse. Eu vou como homem. O comandante balançou a cabeça, desesperado. Você não tem arma. Você não tem força. Você não tem permissão. Tonho finalmente pegou o papel, dobrou com cuidado e colocou debaixo do travesseiro, como se guardasse um segredo. Permissão não salva criança, ele respondeu. Naquela noite, o hospital ficou mais agitado por causa de um bombardeio distante. Luzes apagavam e acendiam. Gente corria. E no meio da confusão, ninguém percebeu quando um homem com o braço enfaixado e o rosto pálido levantou da maca. Tonho andou devagar, segurando a dor com os dentes. Pegou uma jaqueta qualquer num cabide. Enfiou no bolso um pedaço de pão duro e, antes de sair, voltou um passo e olhou para a cama vazia, como se deixasse ali uma parte dele. Na porta encontrou o garoto do chocolate, agora de guarda, com o fuzil maior do que ele. O garoto arregalou os olhos. Você não pode... Tonho colocou a mão boa no ombro dele, leve. Guarda o chocolate, ele sussurrou, e não segue meu rastro. Para onde você vai? O garoto perguntou com a voz quebrando. Tonho não respondeu com lugar. Respondeu com verdade. Para onde eles acham que eu não consigo dizer não? E sumiu na noite. Horas depois, ele já estava deitado numa elevação de terra, olhando o vilarejo lá embaixo. Não era um vilarejo de verdade. Era um cenário de guerra. Casas tortas, fumaça, caminhões, homens armados demais para uma execução. Holofotes varrendo o escuro. E no centro, um galpão grande, de madeira, com portas fechadas. Ele viu as silhuetas dos civis, amontoados, guardados como gado. Viu uma mulher abraçando uma criança pequena, tentando cobrir os olhos dela com a mão. Viu um velho ajoelhado, cabeça baixa, como se já estivesse rezando. E então Tonho viu o que confirmou tudo. No alto de uma construção, quase invisível, um brilho mínimo, outra lente, e mais, sombras em pontos estratégicos, metralhadoras escondidas atrás de carroça, homens demais nas bordas, não no centro. Um círculo. Não era execução, era teatro. Era uma armadilha desenhada com gente viva. Tonho sentiu o estômago virar. A mão boa apertou o chão com tanta força que a unha quebrou. Ele podia recuar, podia dizer, não é minha guerra, podia pensar no 100, no contador, no que faltava, podia pensar que morrer ali seria dar vitória para o inimigo e deixar a promessa apodrecer incompleta. Mas aí, a criança se mexeu, e a boneca que ela segurava caiu no barro. A menina tentou pegar e levou um empurrão de um soldado. Não foi forte, foi só o suficiente para mostrar poder.
Tonho fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, a decisão já tinha sido tomada dentro dele, como se não fosse escolha, como se fosse destino. Ele puxou o ar devagar, sentiu o cheiro de óleo, de fumaça, de medo humano, e sussurrou, não para ninguém ouvir, mas como se falasse com a mata que ele carregava por dentro. Eu vi. Eu tô aqui. A pergunta que ficou, pesada como pedra, era simples e impossível. Como é que um homem ferido, sozinho, sem apoio, entra num círculo de armas feito para capturar ele? E ainda assim, tira gente inocente de lá? Tonho começou a se mover, rastejando na direção do galpão, e cada centímetro parecia um passo rumo a uma porta que talvez não tivesse volta. E lá embaixo, os holofotes continuavam varrendo o escuro, como se procurassem exatamente o ponto onde ele ia aparecer. Naquela noite, Tonho não foi como atirador, foi como tempestade, porque a conta não valia nada se ele virasse só número e deixasse aquelas crianças virarem cinza para provar um ponto. Ele ficou deitado na elevação, o rosto quase colado na terra fria, e por um instante o mundo inteiro se resumiu a 3 coisas: o galpão, os holofotes e o cheiro. Cheiro de óleo queimado, de madeira úmida, de suor velho. E por baixo disso, um cheiro que ele reconhecia desde o interior do Brasil, quando caçava bicho ferido, o cheiro do medo preso, sem saída. Lá embaixo, os civis estavam amontoados como se fossem sacos. Não dava para contar direito, mas dava para ver os movimentos pequenos. Uma mão que tremia, um ombro que sacudia em silêncio, uma criança que tentava se esconder dentro do próprio corpo. E os alemães não estavam com pressa. Isso era o mais assustador. Quem vai executar de verdade não monta palco com tanta calma. Quem monta palco quer plateia, quer reação, quer o fantasma aparecendo no lugar marcado. Tonho passou a língua nos lábios rachados e sentiu o gosto de sangue seco. O ombro latejou, lembrando que ele não era invencível. Ele era um homem remendado, com o braço preso em faixa, com o corpo pedindo cama e o espírito pedindo outra coisa. Ele abriu a jaqueta e tirou do bolso o pedaço de pão duro. Olhou para ele como se fosse piada. Guardou de volta. Não era noite de comer. A mão direita foi até o bolso interno e tocou o couro do contador. Ele não abriu. Só tocou. Como quem encosta num ferimento para ter certeza de que ainda dói. Se eu entrar do jeito que eles esperam, eu morro, ele pensou. E aí veio a mudança que ele mesmo odiou admitir. Ele não ia entrar do jeito que ele gostava. Não ia ser a caça limpa, o tiro único, o silêncio depois. Aquilo era uma armadilha feita para um atirador. Então ele precisava virar outra coisa. Tonho começou a recuar, rastejando devagar, sem levantar a cabeça. A lama grudava na roupa, puxava como mão de morto. Ele foi contornando por trás de uma casa caída, depois por um trecho de cerca quebrada, até chegar num ponto onde o terreno descia, e o vento trazia mais forte o cheiro do vilarejo. Ali, perto de um monte de entulho, ele achou o que procurava. Restos de uma carroça, um barril rachado e uma caixa de madeira com letras apagadas. Ele abriu com cuidado e viu dentro o que a guerra sempre deixa espalhado: munição velha, um pavio, 2 granadas de mão de modelo diferente e um pequeno pacote de explosivo que alguém tinha perdido ou escondido. Ele ficou olhando aquilo como se fosse uma cobra. Tonho não era homem de explosão. Explosão faz barulho, barulho chama atenção, atenção mata. Mas naquela noite, ele precisava que a atenção fosse dele. Precisava que os olhos saíssem das portas do galpão e procurassem um demônio em outro lugar. Ele pegou o pacote de explosivo e cheirou. Quase nada. Só o odor químico, seco, que não pertence a nenhuma mata. Ele amarrou o pavio com dedos firmes, como se estivesse fazendo um nó de pesca. O ombro reclamou, mas ele ignorou. Dor era só um aviso, e aviso ele já tinha demais. Quando voltou a se aproximar, o vilarejo parecia ainda mais quieto.
Os holofotes varriam o escuro num ritmo preguiçoso, como se tivessem certeza de que o peixe ia morder a isca, e em cima, naquele ponto alto, a lente brilhava de vez em quando, mínima, como olho de gato. Tonho não olhou para a lente. Não deu esse prazer. Ele olhou para o chão e contou passos com o corpo, não com a cabeça. 1, 2, 3, até chegar perto de uma caminhonete estacionada de lado, carregada com latas e caixas, cheiro de combustível. Ele sentiu antes de ver. É aqui, ele pensou. Ele acendeu o pavio com um fósforo que ele guardava enrolado em pano, como quem guarda fogo em segredo. A chama tremeu no vento e quase apagou. Tonho protegeu com a mão, como se protegesse um filhote, e quando o pavio pegou, ele enfiou o explosivo por baixo da caminhonete, bem no ponto onde o combustível ia fazer o resto do trabalho. Depois ele correu. Não correu como soldado, correu como bicho, baixo, torto, rápido, sumindo atrás de uma parede caída. A explosão veio 1 segundo depois do que ele esperava, 1 segundo que pareceu uma vida inteira. E quando veio, não foi só barulho, foi luz. Um clarão que transformou a noite em dia por um instante, e um soco de ar quente que empurrou poeira e palha para todo lado. Gritos, ordens em alemão, passos correndo, metralhadora disparando pro nada, só para dizer eu ainda mando. E o mais importante, os holofotes se viraram, todos, como cachorros puxados por um assobio. Tonho aproveitou o caos como se fosse sombra. Ele se arrastou até mais perto do galpão, sentindo o coração bater no pescoço. A porta estava guardada por 2 homens. Um deles olhava para a explosão, o outro olhava para os civis, como se tivesse medo de que eles evaporassem. Tonho pegou uma pedra do chão e jogou para o lado oposto, atrás de uma pilha de madeira. A pedra bateu e fez um som seco. O guarda que olhava para os civis virou a cabeça por reflexo. Reflexo é tudo que um caçador precisa. Tonho apareceu atrás dele como se tivesse nascido do barro. A mão direita fechou na boca do homem, puxando para trás, e a faca entrou rápido, sem teatro. Não foi raiva, foi necessidade. O corpo do guarda amoleceu como roupa molhada. O outro guarda ouviu o som e virou, mas Tonho já estava em cima. Um golpe com o cabo da faca na têmpora, um empurrão. O homem caiu de joelhos, tentando levantar a arma. Tonho chutou a arma para longe e terminou o serviço com um movimento curto, quase triste. Ele ficou 1 segundo parado, ofegante, sentindo o ombro gritar. E então ouviu, lá dentro do galpão, um choro abafado. Não era um choro alto. Era aquele choro que a pessoa segura para não apanhar mais. Tonho encostou a testa na madeira da porta, como se pedisse licença, e sussurrou, em português, sem saber se alguém entenderia. Eu tô aqui. Ele puxou a tranca, a madeira rangeu, e quando a porta abriu, o cheiro de gente presa bateu nele como parede. Urina, suor, palha velha, desespero. Olhos arregalados se viraram para ele. Alguns não acreditaram, outros acreditaram demais, como se ele fosse milagre. Uma mulher deu um passo, segurando uma criança no colo. A criança tinha o rosto sujo e os olhos grandes demais para o tamanho do corpo. Tonho levantou a mão, pedindo silêncio. Sem gritar, ele disse baixo, sem correr ainda, escutem. Eles não entendiam português, mas entendiam o tom. Entendiam o jeito de alguém que manda sem precisar gritar. Do lado de fora, o caos continuava, e Tonho sabia que tinha pouco tempo antes de alguém lembrar do galpão. Antes de alguém perceber que a isca estava escapando. Ele apontou para uma abertura lateral, uma janela baixa, quase no chão, coberta por tábuas mal pregadas. Por ali, ele disse e fez gesto com a mão. Um por vez, rápido, pro escuro. Pro mato. Um velho tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. Só um som de garganta seca. Tonho pegou o velho pelo braço e guiou, como se fosse pai. As primeiras pessoas começaram a sair. Uma criança tropeçou e quase caiu.
e Tonho segurou pelo ombro, firme, sem machucar. A criança olhou para ele como se olhasse para um monstro bom. Isso existe? Um monstro que salva? E aí, como se a guerra tivesse ouvido o barulho da esperança, um holofote varreu e parou no galpão. Luz branca na porta aberta. Tonho sentiu o estômago afundar, porque agora ele era o centro do palco, exatamente como eles queriam. Um grito em alemão cortou a noite, outro, e então o som que ele mais odiava, o som de uma metralhadora sendo ajustada, pronta, com calma. Tonho empurrou mais 2 pessoas para a janela e saiu do galpão, fechando a porta atrás de si com força, como se fechasse uma boca. Ele correu para o lado, se jogou atrás de um monte de lenha. Balas começaram a bater na madeira, estourando lascas que voavam como faca. Uma lasca pegou no rosto dele e abriu um corte fino na bochecha. Ele nem sentiu, só sentiu o calor. Ele puxou a granada do bolso. A mão tremia, mas não de medo, de esforço. Ele arrancou o pino com os dentes, cuspiu e jogou na direção da metralhadora. A explosão foi menor do que a primeira, mas suficiente para calar o ninho por alguns segundos. Gritos. Um homem rolando no chão. Outro tentando arrastar o corpo. Tonho aproveitou e se moveu de novo, sempre baixo, sempre quebrando a forma do corpo. Ele viu, pelo canto do olho, sombras correndo em direção ao galpão. Eles tinham entendido. Eles iam fechar a janela, iam transformar a fuga em massacre. Não, Tonho pensou, e a palavra veio como rosnado. Ele se levantou por um segundo, só um segundo, e disparou com a arma que tinha pegado no caminho, uma arma curta, pesada, que ele não gostava. O tiro acertou um homem que parecia dar ordens, pelo jeito de apontar e pelo casaco melhor. O homem caiu de costas, como se alguém tivesse puxado o chão. Tonho caiu de novo atrás da lenha. O coração batia tão forte que ele achou que o inimigo podia ouvir. E então veio o som que ele não esperava. Um estalo seco, diferente de tiro. Um estalo de madeira quebrando. Ele olhou para o lado e viu o impossível. O fuzil dele, que ele tinha trazido até ali como extensão do corpo, estava preso na correia, e uma bala tinha acertado a coronha. A madeira rachou como osso. A mira se soltou. O cano bateu na pedra e entortou um pouco. Por um segundo, Tonho ficou olhando como se tivesse visto alguém morrer. Não era só arma, era ritual. Era o jeito dele existir naquele inferno. Era a coisa que ele limpava como quem reza. Era o que fazia o número subir. E agora estava ali, quebrado, inútil, como se a guerra tivesse dito: chega de poesia. Tonho sentiu uma coisa subir do peito para a garganta. Não era choro. Era um vazio quente. Ele apertou os dentes até doer. Não agora, ele pensou. Não hoje. Uma sombra caiu em cima dele. Um soldado alemão pulou por trás da lenha, com a baioneta na frente, achando que tinha pegado o fantasma de surpresa. Tonho não tinha tempo de levantar a arma quebrada. Ele foi com a mão direita, a faca. Um movimento curto por baixo, pegando o pulso do homem e desviando a lâmina. O alemão era forte, maior que ele, e tentou empurrar Tonho para o chão. Tonho sentiu as costelas reclamarem, sentiu o ombro quase apagar, mas ele não soltou. Ele mordeu o próprio lábio por dentro e sentiu sangue novo, e usou isso como combustível. Ele girou o corpo, puxou o homem para perto, e a faca entrou na lateral, onde o casaco abre quando o braço levanta. O alemão fez um som que não era palavra, era ar indo embora. Tonho empurrou o corpo para o lado e viu mais 2 vindo. Um com a arma apontada, outro com as mãos vazias, como se quisesse agarrar. Eles queriam ele vivo, queriam troféu, queriam provar que o fantasma sangra. Tonho pegou um pedaço de madeira do chão e jogou no rosto do que vinha com a arma. Não para machucar, para cegar por um instante. O homem piscou, xingou, e nesse instante Tonho já estava em cima do outro, o que vinha para agarrar. Um golpe de cotovelo no nariz, um estalo, e a faca subiu por baixo do queixo.
O terceiro tentou atirar, mas Tonho já tinha rolado para o lado, pegado a arma caída do primeiro e disparado uma vez, sem mirar direito. O tiro pegou no peito. O homem caiu sentado, como se tivesse cansado de repente. Tonho ficou de joelhos, ofegante, com a arma na mão e a faca na outra, e ouviu, atrás, o som mais bonito daquela noite. Passos leves correndo para longe, gente escapando, crianças escapando. Mas a armadilha ainda não tinha terminado, porque o inimigo não precisava matar os civis para vencer. Bastava pegar ele. Um holofote travou nele de novo, e dessa vez veio um som de motor. Um veículo se aproximando, pesado, com uma metralhadora montada. Tonho olhou para o galpão. Ainda tinha gente lá dentro. Ele viu uma mão na janela, tentando sair, mas travando de medo. Ele levantou e correu na direção do veículo, não para atacar, mas para puxar o fogo para longe do galpão. Ele sabia o que estava fazendo, sabia que era suicídio, e mesmo assim fez. O veículo disparou. A terra explodiu ao redor dele. Tonho se jogou no chão, rolou, sentiu uma bala raspar na perna e abrir um corte quente. Ele mordeu o grito. Ele puxou a última granada, olhou para ela como se fosse a última palavra que ele tinha no mundo. E jogou, não no veículo, mas na frente, no caminho, onde a roda ia passar. A explosão levantou terra e fumaça. O veículo derrapou, bateu num monte de entulho e parou torto. Os homens dentro começaram a sair, atordoados. Tonho não esperou. Ele correu mancando, entrou na fumaça e sumiu por trás de uma casa caída. E então, como se a noite tivesse decidido cobrar o preço, ele sentiu o corpo falhar. O ombro queimava, a perna sangrava, a cabeça girava. Ele encostou numa parede e ficou ali, respirando como se respirasse vidro. Ele ouviu vozes alemãs procurando, ouviu passos, ouviu um homem rindo, um riso curto, como quem diz: "Ele está aqui, eu sei." Tonho fechou os olhos e por um segundo pensou no comandante. Pensou no garoto do chocolate. Pensou na promessa. 100. E pensou numa coisa que doeu mais do que a bala. Ele não tinha mais o fuzil. Ele tinha perdido a ferramenta que fazia ele ser ele. Quando abriu os olhos, viu no chão, perto do pé, um pedaço do couro do contador. A correia tinha arrebentado em algum momento. O couro estava rasgado, sujo de lama. As marcas ainda estavam lá, mas agora pareciam ferida aberta. Ele pegou o couro com cuidado, como se pegasse um animal morto. Guardou no bolso e se arrastou para fora do vilarejo, seguindo o som mais seguro. O som do mato, do escuro, do lugar onde o holofote não alcança. Ele não sabia quanto tempo levou. Podia ter sido meia hora, podia ter sido uma vida. Só sabia que, quando finalmente caiu entre as árvores, o barulho do vilarejo ficou distante, como sonho ruim. Ele ficou deitado de costas, olhando para cima. As folhas se mexiam devagar. O céu era uma coisa sem cor. E ele ouviu, bem longe, um grito de criança que não era de dor. Era de chamada, de alguém procurando a mãe. Vivo. Tonho sorriu por dentro, sem força para sorrir por fora. E aí, como se o corpo tivesse esperado só isso, ele apagou. Quando acordou, foi com mãos puxando ele, vozes em português, o cheiro de pano sujo, de suor conhecido, de café fraco. "É ele! Aqui! Ele tá respirando!" Tonho tentou abrir os olhos e viu o rosto do comandante, mais velho em uma noite. O comandante estava ajoelhado na lama, segurando a cabeça dele com cuidado, como se segurasse algo que podia quebrar. Você é um desgraçado," o comandante disse, e a voz dele falhou no meio, porque não era raiva, era alívio com ódio misturado. "Você quase morreu." Tonho tentou falar, mas só saiu ar. O comandante encostou a testa na dele por um segundo, rápido, como quem não quer que ninguém veja. "Eles escaparam," o comandante sussurrou. "Os civis. A patrulha achou eles no mato, tão vivos, assustados, mas vivos."
Tonho fechou os olhos. Um peso saiu do peito dele, e no lugar entrou outro, o peso do que ele tinha perdido. Ele tentou mexer o braço esquerdo e gemeu. O médico apareceu logo depois, xingando, mandando segurar, mandando levantar com cuidado. E quando Tonho foi carregado de volta, ele viu, pendurado no ombro de um soldado, o que sobrou do fuzil dele. Madeira rachada, metal torto. Parecia um animal abatido. Tonho virou o rosto, como se não aguentasse olhar. No interrogatório, 2 dias depois, ele estava sentado numa cadeira dura, com a perna enfaixada e o ombro preso de novo. A sala era pequena, cheirava a papel molhado e fumaça. Um oficial do comando, desses que falam com a boca e não com os olhos, ficou andando de um lado para o outro, como se Tonho fosse problema de matemática. Você desobedeceu ordem direta, o oficial disse. Você comprometeu uma operação. Você colocou homens em risco. Você causou explosões sem autorização. Você entende o que isso significa? Tonho olhou para ele com calma. Calma de quem já viu coisa pior do que ameaça. Significa que eles não queimaram criança. Tonho respondeu. O oficial bateu a mão na mesa. Isso não é resposta. Tonho inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo um bicho no mato. É a única resposta que importa, ele disse. O comandante tentou intervir, mas foi cortado com um gesto. O oficial queria punição, queria exemplo, queria mostrar que ninguém é maior que a disciplina. E Tonho não se defendia, não pedia, não explicava. Ele só estava ali, com o olhar vazio, como se já tivesse ido embora por dentro, até que a porta abriu e entrou um homem mais alto na hierarquia, com o rosto cansado de quem carrega guerra nas costas. Ele não gritou, não precisou. A sala ficou quieta só com a presença dele. Ele olhou para Tonho, depois para o oficial, depois para o comandante. Eu li os relatórios, ele disse. Eu vi as provas. O oficial tentou falar, mas o homem levantou a mão. Você quer punir o brasileiro porque ele não seguiu o protocolo. Ele continuou. Eu também quero protocolo. Eu também quero ordem. Mas eu quero vencer. E eu quero que os nossos homens voltem vivos quando possível. Ele se aproximou de Tonho e colocou na mesa um pacote embrulhado em pano. Tonho olhou, desconfiado. Abra, o homem disse. Tonho abriu com a mão direita e viu dentro uma arma. Não era o fuzil dele. Não tinha história. Não tinha ritual. Era uma arma comum, boa, limpa, com mira simples, e junto um pequeno saco com cartuchos. Você vai continuar, o homem disse baixo, mas com condição. Você vai reportar. Você vai dizer onde vai. Você vai voltar quando disser que volta. E você vai escolher alvos que importam. Oficiais, comando, não soldados perdidos. Tonho ficou olhando para a arma como se fosse um pedaço de ferro sem alma. E se eu não aceitar? Ele perguntou. O homem sustentou o olhar. Então eu te prendo, ele disse. E você apodrece numa cela enquanto a guerra termina sem você. E o seu número fica aberto. É isso que você quer? A palavra aberto entrou em Tonho como faca. Ele respirou fundo e assentiu uma vez, pequeno. Eu aceito, ele disse, mas a voz dele não tinha gratidão, tinha necessidade. O oficial que queria punição engoliu seco. O comandante soltou o ar como se tivesse segurado por dias. E Tonho saiu dali com a arma nova e o couro rasgado do contador no bolso, como se carregasse um animal ferido que ainda respira. Os meses seguintes viraram uma coisa estranha, como sonho repetido. O fronte se movia, as linhas mudavam, e Tonho continuava indo e voltando como se fosse parte da paisagem. Ele aparecia com lama até o pescoço, com olhos fundos, e deixava em cima da mesa o que provava que ele tinha estado lá. Documentos, mapas, insígnias, às vezes um relógio parado na hora exata, e o contador subia. 56, 62, 70.
O comandante parou de perguntar quantos faltam em voz alta, porque a resposta começou a assustar. Não pelo número, mas pelo que o número fazia com Tonho. Ele emagreceu. O rosto ficou mais seco. O olhar ficou mais distante. E o mais estranho, ele parou de falar da mata como se fosse amiga. Agora ele falava como se fosse só lugar, como se a mata também tivesse cansado dele. Quando chegou nos 90, o comandante tentou fazer uma piada, qualquer coisa para aliviar. Tá perto, ele disse com um sorriso torto. Tonho olhou para ele como se não entendesse a palavra perto. Perto é quando dá para voltar, Tonho respondeu e continuou. 95, 97, 98. E aí, quando faltavam 2, a guerra resolveu cobrar mais uma vez. Não foi tiro de caçador inimigo, não foi duelo, foi acaso. Um estilhaço de mina, desses que não escolhem alvo, pegou Tonho nas costas durante um avanço. Não matou, mas abriu carne, abriu dor, abriu febre. Ele foi parar numa enfermaria de retaguarda, deitado, olhando para o teto, com o corpo tremendo de frio e calor ao mesmo tempo. Uma enfermeira, uma moça de mãos firmes e olhos cansados, tentou falar com ele como se ele fosse gente normal. Você vai ficar aqui, ela disse. Você não vai levantar, você não vai sair, entendeu? Tonho não respondeu. Ela insistiu, mais doce, como se doçura pudesse segurar um homem assim. Acabou, ela disse. Tá acabando para todo mundo. Você já fez demais. Tonho virou o rosto devagar e olhou para a janela. Lá fora, o céu estava claro demais. Claro de fim. Eu não fiz 100, ele disse. A enfermeira fechou os olhos como se aquela frase fosse maldição. Na cama ao lado, 2 soldados conversavam baixo, achando que ele dormia. Falavam de rendição, de oficiais tentando negociar, de gente fugindo com mala, com ouro, com papel assinado. E então um nome apareceu no meio do sussurro, um nome que Tonho não conhecia. Mas o cheiro que veio junto, ele conhecia. O cheiro de colônia cara, de tabaco bom. O cheiro que ele sentiu no dia da tragédia, anos atrás, quando a promessa nasceu. Tonho não se mexeu, só abriu os olhos. O responsável. Tá perto, um dos soldados disse. Dizem que vai tentar passar para os americanos. Dizem que tá com escolta pequena. Dizem que tá a poucas horas daqui. Tonho sentiu o corpo inteiro ficar quieto por dentro, como se tudo que doía tivesse se alinhado num único ponto. Ele esperou a noite cair. Esperou a enfermaria ficar mais silenciosa. Esperou a enfermeira se distrair com outro ferido. E então levantou. Cada movimento foi uma negociação com a dor. Ele colocou a mão na parede para não cair. Pegou uma calça qualquer. Pegou um casaco. E foi até um canto onde guardavam armas capturadas, coisas que ninguém tinha tempo de catalogar. Ele escolheu uma arma inimiga, não por simbolismo bonito, por necessidade. Era o que tinha. E porque, no fundo, tinha uma justiça torta em usar o ferro do inimigo para fechar a conta. Ele enfiou cartuchos no bolso, poucos, o suficiente. Pegou a faca e, antes de sair, tocou no couro do contador. 98. Ele saiu da enfermaria como tinha saído do hospital antes, sem pedir, sem olhar para trás. Só que agora não era impulso, era fim. A caminhada até o lugar onde disseram que o homem estaria foi lenta. Tonho andava como se cada passo fosse o último. O estilhaço nas costas queimava, a perna reclamava, o ombro nunca mais foi o mesmo. Mas ele continuou. No caminho, ele viu sinais de que a guerra estava morrendo, soldados cansados demais para gritar, veículos abandonados, fumaça sem dono. E mesmo assim, o perigo ainda estava vivo, porque homem encurralado vira bicho. Quando ele chegou perto, viu um pequeno comboio parado perto de uma construção grande, meio destruída. Um carro melhor que os outros. Homens armados em volta, mas não muitos. Pressa no ar, mala sendo jogada, papel sendo guardado. Tonho se deitou no mato baixo e esperou, não por paciência,
Por certeza, um homem saiu do carro. Não era jovem. Tinha postura de quem manda sem levantar a voz. Casaco bom, mesmo sujo. E o cheiro... O cheiro chegou até Tonho como lembrança. Tonho fechou os olhos por um segundo. Viu fogo. Viu gente correndo. Viu a promessa sendo feita com a boca seca. Quando abriu os olhos, a mira simples estava alinhada. Ele não atirou no homem principal ainda. Primeiro, ele tirou o que podia dar alarme. Um ajudante que olhava para o lado errado. Um oficial menor que parecia dar ordens. O primeiro caiu sem entender. O segundo caiu tentando sacar a arma. 99. O número veio na cabeça de Tonho como martelo. Ele não precisou riscar. Ele sentiu. O homem principal se abaixou, protegido por 2 guardas. Gritou ordens. Tentou correr para o carro. Tonho levantou, mancando, e avançou pelo lado, usando a confusão como cortina. Ele não queria matar de longe. Não dessa vez. Não o último. Ele entrou na construção pela lateral, por uma porta quebrada, e seguiu o cheiro como se seguisse trilha de sangue. O homem tinha entrado também, tentando se esconder, tentando achar saída. Tonho atravessou um corredor escuro e chegou numa sala maior, com restos de móveis e uma lareira apagada. E ali, no meio da sala, o homem estava de costas, enfiando coisas numa mala, dinheiro, documentos, talvez joias. Quando ouviu o passo, virou rápido, com uma pistola na mão. E aí aconteceu o microsegundo em que o mundo decide tudo. O homem olhou para Tonho e não viu um soldado. Viu um fantasma que ele achou que era lenda. Os olhos dele arregalaram e a pistola tremeu. Você, ele disse em alemão e depois tentou em outra língua quebrado. Dinheiro, ouro, eu pago. Tonho ficou parado na porta, respirando devagar. A arma inimiga na mão, a faca no cinto, o corpo inteiro doendo. Eu não vim por ouro, Tonho disse em português, como se o homem pudesse entender a verdade mesmo sem entender as palavras. Eu vim por dívida. O homem deu um passo para trás, encostando na mesa. Tentou sorrir, um sorriso de quem já comprou gente antes. Guerra, ele disse como se isso explicasse tudo. Ordens, ordens. Tonho inclinou a cabeça. Eu também tenho ordem, ele respondeu, e a voz dele saiu baixa, quase cansada. 100. O homem levantou a pistola e atirou. O tiro passou perto, pegou na parede. Tonho nem se abaixou direito, só avançou, como se o corpo fosse puxado por corda. Ele bateu com a arma na mão do homem. A pistola caiu. O homem tentou pegar um ferro da lareira, um pedaço pesado, e balançou com desespero. Tonho desviou por pouco, sentiu o vento do golpe no rosto, e por um segundo, quase caiu, porque a dor nas costas apagou a força das pernas. O homem viu isso e tentou aproveitar. Avançou, tentando empurrar Tonho no chão, tentando esmagar com o peso. Tonho segurou o braço dele e sentiu a força de alguém que não quer morrer. E ali, tão perto, o cheiro de colônia cara misturado com medo fez Tonho quase perder a cabeça. Ele não perdeu. Ele puxou a faca. O homem viu a lâmina e pela primeira vez o sorriso morreu de verdade. Ele tentou falar, tentou prometer, tentou pedir. Tonho não respondeu. A faca entrou no peito, num ponto que Tonho conhecia como quem conhece o lugar exato do coração de um animal. Não foi bonito, não foi rápido como bala, foi pessoal. Foi o fim de uma estrada que ele caminhou sangrando por anos. O homem caiu de joelhos, a mala abrindo, espalhando dinheiro e papel no chão como lixo. Ele tentou respirar e não conseguiu. Os olhos dele procuraram alguma coisa no rosto de Tonho, talvez perdão, talvez explicação. Tonho só olhou de volta. 100, ele sussurrou. E ficou em silêncio, esperando sentir alguma coisa. Vitória, alívio, calor, qualquer coisa. Não veio. O que veio foi um vazio tão grande que ele quase caiu junto. Ele ficou ali,
parado, com a faca na mão, ouvindo ao longe tiros e gritos, mas como se fosse outro mundo. A guerra continuava, mas a guerra dele tinha acabado. Tonho tirou do bolso o couro do contador. Abriu com cuidado. As marcas estavam lá, sujas, tortas, algumas quase apagadas pela lama. Ele passou o dedo por cima, como quem lê uma oração antiga, e então, devagar, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele não riscou o 100. Ele fechou o couro, apertou com força e rasgou. Rasgou como quem arranca uma parte do próprio corpo. O couro cedeu com dificuldade, como se resistisse. Ele rasgou de novo, até virar pedaços. Depois jogou os pedaços na lareira apagada, em cima das cinzas velhas, como se devolvesse aquilo para um lugar que não responde. Ele ficou olhando os pedaços ali, sem fogo, sem cerimônia, só abandono. Lá fora, passos se aproximavam. Vozes em português, chamando o nome dele. O comandante entrou na sala com 2 homens, armas em punho, e parou quando viu a cena. O corpo no chão, a mala aberta, o dinheiro espalhado, Tonho em pé como estátua. O comandante baixou a arma devagar. Você conseguiu, ele disse, e a voz dele saiu pequena, como se tivesse medo de quebrar o momento. Tonho olhou para ele, e o comandante sentiu um arrepio, porque não tinha alegria naquele olhar, não tinha nem ódio. Era como se Tonho tivesse atravessado uma porta e deixado tudo do lado de cá. Eu fechei, Tonho respondeu. O comandante deu um passo, tentando achar o amigo dentro do fantasma. E agora? Ele perguntou, sem perceber que estava fazendo a pergunta mais perigosa do mundo. Tonho olhou para a lareira, para os pedaços do contador, para o dinheiro no chão, para o corpo do homem que tinha sido o último. Agora eu não sei, ele disse. E essa frase, simples, foi mais triste do que qualquer choro. Nos dias seguintes, a guerra foi acabando do jeito que guerra acaba, com barulho de comemoração em alguns lugares e silêncio de cemitério em outros. Gente falando em vitória, em medalha, em foto, em jornal. Gente querendo transformar Tonho em símbolo, em história fácil de contar. O comando chamou. Ofereceram reconhecimento, ofereceram promoção. Ofereceram uma volta triunfal para o Brasil, com banda, com discurso, com aperto de mão. Tonho ouviu tudo como quem ouve chuva do lado de dentro de uma casa vazia. Numa manhã cedo, quando o acampamento ainda estava meio dormindo, ele pegou uma sacola pequena, colocou dentro um pedaço de pão, um pouco de sal, a faca e nada mais. A arma ele deixou. A arma não era dele. Nunca foi. O comandante encontrou ele perto da estrada de terra, já pronto para ir. Você vai para onde? O comandante perguntou, tentando manter a voz firme. Tonho olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear. Para longe do barulho, ele respondeu. Você não pode simplesmente sumir, o comandante disse, e a raiva dele era desespero. Você é importante. Tonho olhou para ele com uma calma que doía. Importante para quem? Ele perguntou. Para papel? Para foto? Para discurso? O comandante não soube responder. Tonho deu um passo, depois outro. Parou e voltou só o rosto, como se lembrasse de uma coisa. Diz pro garoto do chocolate que ele não me siga, ele disse. O comandante engoliu seco. E se um dia eu quiser te achar? Ele perguntou. Tonho ficou um tempo em silêncio, e então respondeu com a frase mais estranha e mais verdadeira que ele podia dar. Procura onde o medo não manda. E foi embora. Anos depois, muito tempo depois, alguém contou que viu um brasileiro trabalhando num porto, calado, com as mãos cheias de cicatriz, recusando conversa. Outros disseram que ele foi para o interior de novo, para a mata, para um lugar onde ninguém pergunta nome. Teve quem jurasse que ele nunca voltou para o Brasil, que ficou perdido pela Europa como sombra, porque não sabia mais como ser homem comum. O comandante, já velho, guardou uma coisa numa caixa de madeira. Não era medalha, não era arma,
Era só um pedaço de couro rasgado, encontrado perto de uma lareira apagada, com marcas tortas que quase não davam para ver. Ele nunca mostrou para ninguém importante, só para si mesmo às vezes, quando a noite ficava silenciosa demais. E sempre que olhava, a pergunta voltava, a mesma pergunta que a guerra não responde. Tonho desapareceu porque finalmente ficou em paz. Ou porque, sem o número, ele não tinha mais onde se segurar.